Quando foi a última vez que você se preparou para um perigo que ainda não chegou? Era uma vez 3 porquinhos que deixaram a fazenda da mãe com a missão de construir suas próprias casas e provar que sabiam cuidar do próprio destino. O primeiro, apressado e amante das coisas fáceis, encontrou um camponês carregando um feixe de palha e comprou o material por poucas moedas. Em poucas horas, ergueu uma cabaninha leve e arejada. Já ao anoitecer, cantava e dançava ao som do próprio assobio, certo de que a vida era curta demais para ser desperdiçada em trabalho duro. O segundo, mais prudente, mas ainda interessado em manter tempo livre, negociou com um lenhador algumas toras robustas. Levou 2 dias para levantar paredes, encaixar vigas e pregar uma porta de madeira. Satisfeito, soprou o pó das mãos e decidiu que aquele esforço intermediário bastaria. Afinal, madeira resiste melhor que palha, e o mundo, pensava ele, raramente cobra tão caro pela segurança. O terceiro porquinho, porém, lembrava-se das advertências da mãe sobre o lobo que rondava as veredas. Em vez de procurar soluções rápidas, caminhou até a olaria, comprou tijolos, argamassa e ferramentas. Passou semanas levantando cada fileira, nivelando as paredes, selando frestas. À distância, ouvia o riso dos irmãos, mas mantinha o ritmo entre o sol escaldante e a chuva inesperada. Quando enfim a chaminé soltou a primeira fumaça, ele estava exausto, mas certo de que a casa não cairia ao primeiro vento. O lobo realmente existia. Saía da mata ao crepúsculo, farejava o rastro dos despreocupados e deixava pegadas fundas na lama. Um dia, bateu às portas da palha com voz melíflua, pediu entrada, foi recusado e respondeu com o famoso sopro que reduziu a construção a farrapos voando. O porquinho dono daquela leve cabana correu apavorado até a casa de madeira, onde o segundo irmão o acolheu. O lobo não tardou, repetiu o convite, recebeu nova recusa e soprou. 1, 2, 3 vezes, até que tábuas e caibros se partiram. Os 2 fugitivos, tremendo, dispararam rumo à fortaleza de tijolos. Lá dentro, o terceiro porquinho ouviu o pânico na batida da porta. Viu os irmãos encolhidos e, apesar do cansaço, girou a chave para deixá-los entrar. O lobo chegou, propôs a barganha costumeira e, rejeitado, soprou com toda a força. A casa de tijolos, como sabemos, não cedeu. Furioso, o predador tentou a chaminé e acabou vencido pela inteligência do anfitrião, que manteve uma panela de água fervente à espera. O lobo fugiu queimado, e na estrofe final da história tradicional, os 3 porquinhos viveram felizes e seguros. Contada assim, a fábula transmite uma lição clara sobre a importância do esforço e da previsão. Mas por trás da simplicidade do enredo esconde-se um dilema moral que vale para muito além da infância. Ao observarmos as atitudes de cada irmão, percebemos que eles não representam apenas métodos de construção, e sim diferentes posturas diante do risco e do futuro. O primeiro porquinho personifica a busca intensa por gratificação imediata. Seu lema implícito é: aproveite o hoje, o amanhã cuidará de si mesmo. Esse princípio ecoa na cultura contemporânea de consumo rápido, onde créditos fáceis, festas constantes e a celebração de experiências instantâneas substituem o planejamento de longo prazo. O segundo porquinho, ao escolher a madeira, mostra uma prudência moderada, mas ainda submete a segurança às conveniências do presente. É o indivíduo que faz um mínimo de reserva financeira, contrata um seguro básico, mas ainda confia na sorte para preencher as lacunas. Já o terceiro traduz o espírito previdente levado ao limite. Ele aceita pagar, antecipadamente, o preço integral da proteção, mesmo que isso custe lazer, recursos e até isolamento temporário. Quando o lobo é apenas um personagem de conto, a conversa termina em tranquila moralidade. Trabalhe duro e não haverá problema. Contudo, o lobo da vida real não é singular nem previsível. Ele toma a forma de crises econômicas que cancelam empregos, de pandemias que interrompem rotinas, de doenças que chegam sem avisar, de enchentes que invadem bairros inteiros, de conflitos que redesenham fronteiras. Esses lobos não anunciam o dia da visita,
não pedem passagem polidamente. Limitam-se a soprar e testam, sem cerimônia, a qualidade dos alicerces que cada um construiu. Diante disso, surge a questão: qual é a extensão da responsabilidade individual? Se alguém opta conscientemente por curtir o presente e ignora os avisos do perigo, deve contar com o socorro daqueles que economizaram e se prepararam? E quem planejou, suou e investiu tem obrigação moral de acolher os imprudentes, mesmo sabendo que sua própria resiliência pode ser comprometida pelo peso adicional? Filosofias morais oferecem lentes distintas para avaliar esse impasse. Um utilitarista calcularia as consequências e concluiria que salvar mais vidas, mesmo à custa de certo sacrifício do prudente, maximiza a soma geral de bem-estar. Perguntaria ainda se impor contrapartidas aos resgatados aumentaria ou diminuiria a felicidade global. Caso uma divisão justa de tarefas melhore a convivência, então a exigência é moralmente aceitável. Um kantiano lembraria que negar abrigo equivaleria a tratar os irmãos como meros meios descartáveis, violando o dever de respeitar a dignidade intrínseca de cada ser racional. Todavia, o mesmo kantiano defenderia um pacto de reciprocidade, pois também faz parte do respeito reconhecer a capacidade dos outros de assumir obrigações racionais. Um aristotélico buscaria a justa medida entre a imprudência hedonista e o isolamento virtuoso, recomendando hospitalidade temperada por prudência. Abrir a porta, mas educar para que os acolhidos desenvolvam responsabilidade e, no futuro, construam suas próprias casas de tijolo. Pensadores contratualistas, de Hobbes a Rawls, veriam a cena como miniatura do contrato social. Quem se beneficia da proteção alheia sem contribuir torna-se um free rider, minando o consenso que sustenta a ordem coletiva. Por fim, a ética do cuidado chamaria a atenção para o vínculo fraterno, lembrando que relações concretas criam obrigações específicas que transcendem cálculos frios, mas cuidar, nesse contexto, implica não apenas proteger, e sim capacitar. Essas matrizes teóricas convergem num ponto: solidariedade e responsabilidade não são polos excludentes, e sim variáveis que precisam de equilíbrio. Entretanto, na prática cotidiana, muitas sociedades premiam o primeiro e o segundo porquinho com aplausos de curto prazo. Plataformas exibem vidas aparentemente perfeitas financiadas por crédito rotativo, enquanto alertas sobre reservas emergenciais ou prevenção sanitária soam antiquados. O discurso que ridiculariza a prudência como paranoia encontra amplo público. Só quando o lobo sopra, uma onda de demissões em massa, a falência repentina de um setor, um vírus que esgota leitos, é que se revela o custo real da casa de palha. O paradoxo é que, nessas horas, o abrigo do terceiro porquinho torna-se bem coletivo. A sociedade corre para dentro dele. Recorre a quem investiu em ciência, a quem manteve estoques estratégicos, a quem preservou capital de giro, a quem construiu redes de apoio. Então, nasce outra tensão. O pedreiro exausto pode sentir-se explorado quando percebe que seus tijolos sustentam muitos que, na véspera, zombavam do peso das ferramentas. Não se trata, contudo, de defender que os cautelosos fechem as portas. Acolher evita tragédias e reforça laços. Mas acolher sem condições perpetua a irresponsabilidade. A experiência mostra que acordos claros, pagamento de esforços conjuntos, participação em reparos, compromisso de aprendizado, transformam dependência em cooperação. Na fábula tradicional, esse aspecto fica subentendido, mas na moral contemporânea, a casa segura deveria converter-se em escola de prudência, não em refúgio que infantiliza. Alfaiate e carpinteiro precisam assumir parte da lenha, aprender a ler os sinais climáticos, aperfeiçoar técnicas de construção. Do contrário, escaparão do lobo uma vez para sucumbir ao próximo. Da mesma forma, nas crises reais, programas de auxílio eficazes têm data para terminar e são acompanhados por capacitação, para que a rede de proteção seja trampolim, não rede de pesca permanente. A questão da liberdade individual surge então com nova roupagem. Ninguém pode, nem deve, impedir o direito de celebrar a vida.
Festas, viagens, consumo prazeroso pertencem ao repertório humano legítimo. Porém, liberdade dissociada de consequência converte-se em privilégio custeado por terceiros. Quando as escolhas de uns impõem riscos ou despesas aos outros, entramos na arena da justiça distributiva. Em políticas públicas, isso se traduz em debates sobre poupança compulsória, sistemas de saúde universais, seguros obrigatórios contra desastres, regulamentações ambientais. Cada regra procura impedir que o sopro do lobo, inevitável, derrube construções frágeis demais e obrigue as casas sólidas a abrigar número insustentável de desalojados. Ao mesmo tempo, tais regras não devem punir quem planeja nem desestimular o mérito. Se o pedreiro percebe que seu sacrifício não é valorizado ou que a carga de manutenção aumenta indefinidamente porque os outros permanecem descuidados, corre o risco de abandonar o exemplo, e então todos ficam vulneráveis. O debate transborda para esferas íntimas. Famílias em que um parente cuida dos pais idosos, enquanto irmãos gastam a herança em prazeres. Grupos de amigos onde um só paga o aluguel antecipado da viagem, esperando reembolso que jamais chega. Empresas onde poucos seguram a produtividade, enquanto outros se beneficiam das bonificações coletivas. Em cada caso, repete-se a dinâmica da casa de tijolos. Investimento assimétrico, risco compartilhado de forma desigual, possibilidade de ressentimento e colapso dos laços. A saída continua sendo a combinação de empatia e acordo. Nem o altruísmo irrestrito, que desgasta o cuidador até o burnout, nem a indiferença, que fragmenta a comunidade, produzem resultado estável. O ponto de equilíbrio exige diálogo sobre deveres proporcionais, reconhecimento do esforço alheio, educação para que todos internalizem custo e benefício. Curiosamente, o lobo, figura ameaçadora, cumpre papel pedagógico. Sem ele, talvez os 3 porquinhos nunca percebessem o valor de construir algo mais resistente que a vaidade das horas livres. Na experiência humana, problemas inevitáveis funcionam como catalisadores de evolução moral. Foi diante das grandes guerras que surgiram sistemas modernos de seguridade, diante de pandemias que se ergueram protocolos de saúde pública, diante de crises climáticas que despontam pactos internacionais pela redução de emissões. O lobo empurra a casa frágil e a ruína desperta a consciência da dependência mútua. Não por acaso, as sociedades que aprendem com o sopro inaugural tendem a investir em ciência, educação financeira e infraestrutura, enquanto as que varrem os escombros sem reflexão reproduzem o ciclo de palha. Resta perguntar onde cada um de nós se posiciona nessa alegoria. Muitos dirão que preferem ser o terceiro porquinho, mas examinarão o extrato bancário e descobrirão reservas insuficientes para 3 meses de despesas. Outros notarão que, embora paguem seguro-saúde, ignoram hábitos que previnem enfermidades. Alguns podem sentir-se orgulhosos da disciplina, até perceber que, se familiares ou amigos perderem tudo, acabarão abrindo a porta de qualquer jeito, porque a compaixão supera o cálculo. A honestidade exige admitir que somos, em momentos alternados, todos os porquinhos. Ora cedemos ao hedonismo da palha, ora adotamos a moderação da madeira, ora sustentamos o fardo dos tijolos. A moral da história não está em escolher um arquétipo fixo, mas em compreender a consequência de cada escolha e ajustar o curso. Se a fábula fosse reescrita para adultos, talvez terminasse não com o lobo fugindo humilhado, mas com os 3 irmãos sentados ao redor da lareira, decidindo como reconstruir o vilarejo. O porquinho pedreiro poderia propor um fundo conjunto de tijolos, cada um contribuindo segundo a renda. O porquinho carpinteiro sugeriria capacitações semanais em técnicas de serralheria e horticultura, para diversificar habilidades. O porquinho alfaiate, cujo talento está na alegria contagiante, organizaria eventos comunitários que reforçam vínculos sem comprometer reservas. O lobo, pressentindo o fortalecimento coletivo, migraria para florestas distantes. Nesse desfecho alternativo, a vitória não recairia sobre um indivíduo previdente, mas sobre uma comunidade que aprendeu a transformar solidariedade em sistema.
Eis, portanto, a essência filosófica da velha fábula. Nenhum tijolo, sozinho, faz muralha. Nenhum sopro, isoladamente, derruba a sociedade que reparte o esforço de prevenir. Quando o prazer imediato se alia à negação do risco, a palha voa ao primeiro vento. Quando a prudência vira medo egoísta, os tijolos se convertem em cárcere. Entre esses extremos, há a via da responsabilidade compartilhada, onde cada um goza de festas proporcionais à parte que assume na construção do abrigo comum. O lobo continuará rondando, porque problemas são inerentes à condição humana. A diferença estará no som que ecoa quando ele inspirar fundo e soprar. Será o estalo seco de vigas cedendo, ou o baque inócuo contra paredes que não recuam. Se, ao terminar esta reflexão, você perguntar o que fazer amanhã, a resposta talvez seja simples. Olhe para sua casa metafórica. Se ela é de palha, comece a poupar. Estude, construa alicerces mais firmes. Se é de madeira, identifique as brechas. Reforce onde dói menos agora que depois. Se é de tijolos, abra espaço para ensinar quem bate a porta, mas estabeleça regras claras que transformem ajuda em parceria. Acima de tudo, lembre-se de que nenhum projeto individual prospera por muito tempo se o resto da aldeia desmorona. Cuidar do próprio teto é requisito, mas cuidar para que haja tetos suficientes ao redor faz parte da mesma equação moral. Afinal, quando o lobo vem, e ele virá, a sobrevivência não se mede apenas em paredes erguidas, e sim na capacidade de construir, reconstruir e ensinar a construir. Discursos edificantes em vários espíritos, 1847. Editora Liberars é nossa indicação bibliográfica. Trata-se de uma coletânea de 3 discursos edificantes de Kierkegaard. Pureza de coração é querer uma só coisa. O que aprendemos com os lírios do campo e as aves do céu. E O Publicano, que foram publicados sob seu próprio nome, numa linguagem direta, sem o aparato pseudônimo dos grandes tratados. Na obra, o filósofo dinamarquês não discute doutrinas abstratas. Ele fala ao único indivíduo, convidando-o a um exame interior radical. Cada discurso toma uma passagem bíblica como ponto de partida, mas o objetivo é existencial. Ajudar o leitor a perceber como a dispersão de desejos, a fuga no prazer fácil ou a dependência de circunstâncias externas minam a unidade da vontade. Kierkegaard chama essa dispersão de impureza de coração. O antídoto é escolher, com decisão séria, um bem que valha para a vida inteira, o que ele chama de querer uma só coisa.